Olá, o Papo de Mãe está no ar. 15% dos casais que desejam engravidar apresentam algum tipo de infertilidade. A dificuldade pode estar na mulher, no homem ou nos dois. Já falamos aqui no Papo de Mãe sobre endometriose e outros problemas de fertilidade na mulher. Hoje vamos falar sobre os homens. A infertilidade masculina não significa a impossibilidade definitiva de ter filhos, depois que surgiram tratamentos como a inseminação artificial e a fertilização in vitro. E tem aumentado o número de homens que buscam ajuda médica para tratar a infertilidade. Veja os destaques do programa. A procura por bancos de sêmen triplicou nos últimos 10 anos. No programa de hoje você vai entender como é que acontece a coleta e o armazenamento dos espermatozoides de forma que eles possam ser usados para fertilização em um prazo de até 30 anos. Infertilidade masculina é um assunto complicado, pouca gente conhece e a gente vai tentar descobrir qual é o nível de preconceito que as pessoas têm ou de dificuldade para lidar com esse assunto. E aqui no estúdio vamos bater um papo com o Fernando. O Fernando fez vários tratamentos, né, Fernando? Porque Isso. você teve câncer, é isso? Eu tive leucemia quando eu tinha 19 anos de idade. Eu fiz um tratamento, mais ou menos uns 6 meses. Eu fiz transplante de medula óssea, quem doou foi uma irmã minha. O transplante foi bem sucedido, só que depois do tratamento todo, viu-se que não tinha possibilidade de mais ter filho. Aí você chegou a tentar tratamentos para sua esposa engravidar que não obtiveram Tentamos. sucesso? Quando a gente se conheceu, casou, a minha esposa já sabia que eu não tinha possibilidade de ter filho. E depois, como a medicina evolui, né, com o tempo, a gente acabou resolvendo ir procurar alguma alternativa para poder ter filhos. Mas olha, os tratamentos não deram resultado, mas o Fernando é pai do Pedro, que está aqui, né, Pedro? O Pedro está com 1 ano e... 10 meses. E ele foi adotado... Com 45 dias de idade. 45 dias. Isso. Ai, que graça. Ele está se divertindo aqui no Papo de super Mãe. animado. A gente adora quando pra vem cima e pra esses baixo aqui. bebês aqui. A gente só fica assim, olhando, que é para tomar cuidado, que é para, né, eles não se machucarem. É verdade. Tem bastante gente para olhar o Pedro aqui. A mamãe está lá também. No fim do programa a gente vai falar com a mamãe também, né? E a gente também vai conversar com o Sérgio, né, Sérgio? E você também teve um problema que a sua esposa não consegue engravidar. Isso, você sofreu um verdade, acidente, sou eu. né? Aham. Na criança, tinha um acidente que era marino, né? Vai brincar com os cachorros, aí mordeu, com o tempo ficou ali, foi, como se diz, ficando roxo. Infeccionou. Aí, Quer quando dizer que o infeccionou- cachorro mordeu justo ali, Sérgio? Quando eles foram ver, aí já não tinha mais jeito, aí teve que amputar, entendeu? Agora imagina a dor que você sentiu ali. Aí né? até então, eu tenho os prazeres normais como um homem normal, só que as espermas são o quê? Mortas. Na época os médicos falaram que eu tinha possibilidades, mas pô, só que eu nunca procurei tratamento, nada. Então você está querendo, você ainda está querendo Sim. buscar um tratamento, ver quais são as suas possibilidades para vocês engravidarem. A sua esposa veio também? Veio, ela tá aí. A gente vai conversar com ela também. Quem sabe os médicos podem orientar vocês, né, nessa situação, num caso como esse, porque outros homens podem ter sofrido acidentes assim, ou enfim, a gente vai saber como é que pode te É ajudar. um assim normal, só não tem vida, né? Entendi. E daí, bom, então a gente daqui a pouco vai saber quais Isso. são as possibilidades para Sim. vocês, tá bom? Tudo bem. E a Michele veio representando o marido, é isso, Isso. Michele? Como é que é? Porque vocês estão casados há 13 anos, né? Isso. Tentando engravidar aqui, já fizeram alguns tratamentos que não deram resultados, mas continuam tentando. Isso, continuo tentando. A gente sabe que assim, às vezes é muito sofrimento, né? Mas Bastante. eu fiz tratamento também, uma hora dá certo, É. né? O E também importante- se o tratamento não der certo, uma hora o filho vem, de uma maneira ou de outra. É, o importante é tentar sempre, né? Você já chegou a fazer a fertilização in vitro? Fiz uma e fiz 2 inseminações. Algumas aí. Mas a gente sabe que às vezes são necessárias muitas tentativas até vir o resultado, né? Sim. A minha primeira filha eu consegui na 4ª inseminação. Então,
E olha, para nos orientar nesta conversa, estão aqui o urologista Conrado Alvarenga e o ginecologista Renato Tomioka, especializados em reprodução humana. Obrigada pela participação de vocês. Daqui a pouco, então, Maria, a gente vai conversar com os doutores, mas eu acho importante aqui dizer que não é problema de um ou problema de outro, o problema é sempre do casal, né? Não é para culpar ninguém isso, né? E o casal tá junto ali em busca de realizar esse sonho, né? Mas, de qualquer maneira, doutor, a gente pode dizer assim que porque alguns exames são específicos da mulher, outros são específicos no homem, ali para determinar se tem algum tratamento a ser feito em cada um, né? E às vezes nenhum dos dois tem um problema, mas existe uma incompatibilidade do casal. Isso? Sim, a gente gosta de dizer para os casais que nós os encaramos como uma pessoa só. E que estão atrás de um objetivo que é essa maravilha que está aqui correndo. E esse objetivo é o objetivo final e como é bom encará-los como uma pessoa só para que as responsabilidades sejam divididas e para que fique claro que, exatamente como você disse, as chances são muito parecidas quando você analisa um casal. Geralmente, as causas de infertilidade, em porcentagem, elas se dividem de maneira muito igual. Geralmente, as causas são em 40% das vezes masculinas, em 40% feminina e em 20% das vezes há um problema tanto no homem quanto na mulher. Então, elas são equilibradas dessa maneira e algumas vezes a gente não descobre a causa. E doutor Renato, qual a indicação? Quando que um casal deve procurar uma ajuda especializada em reprodução humana? Então, classicamente, assim, Mariana, a gente classifica o casal como infértil depois de 1 ano de tentativas, né? Consecutivas, sem nenhum método contraceptivo. É claro que se a mulher tem mais do que 35 anos, essa investigação deve ser um pouco acelerada. Então, depois de 6 meses de tentativa sem sucesso, a gente orienta que o casal em que a mulher tenha mais do que 35 busque ajuda para justamente ver se é um acaso ou se há algum fator de infertilidade, porque 85%, 90% dos casais conseguem engravidar depois de 1 ano de tentativas. Agora, doutor Conrado, no caso do Fernando, por exemplo, na época que você fez o tratamento, não tinha como coletar e guardar esse sêmen? Ou foi uma opção sua, você não quis? Porque hoje em dia você tem essa possibilidade, de congelar o sêmen, né? Porque eu acho que o que prejudica é o tratamento em si, né? No meu caso, quando descobriu-se que eu estava com leucemia, a minha leucemia era muito forte, tive que fazer o tratamento muito rapidamente. Aí não deu tempo. Depois de 1 mês que eu estava no meio do tratamento, eles tentaram fazer a coleta do sêmen, mas já não adiantava mais. Pós o tratamento todo, e depois que eu casei com a minha esposa, a gente foi procurar outras alternativas, depois de já ter até, assim, a gente tinha vontade, mas a gente tinha desistido da tentativa de ter filhos próprios. Pela evolução da medicina, a gente resolveu tentar procurar um médico, ver as possibilidades que a gente tinha, e uma das possibilidades foi fazer uma cirurgia para buscar dentro do testículo a possibilidade de ter o sêmen com vida para poder tentar fazer um tratamento in vitro. E aí eu fiz essa cirurgia, conseguimos coletar, só que não era muito forte, não era muito resistente. E aí não foi possível, a gente tentou por 7 vezes e não deu certo. E acabam sendo muitas tentativas, até no segundo bloco a gente vai ter uma psicóloga aqui para falar desse desgaste emocional também, né? E no caso da Michele, o seu marido fez exames e detectou um problema? Bem no início, quando nós descobrimos que tinha esse problema, tinham poucos, né? E eles eram fracos também. Quando eu procurei o tratamento mesmo, que eu fui fazer a fertilização e no dia que eu fui colher os óvulos, foi lá que nós descobrimos que não tinha nenhum. Não tinha nenhum espermatozoide, é isso? Então, quer dizer, acho que um dos primeiros, acho que um dos primeiros exames que o homem deve fazer é o espermograma, né? No espermograma tinha. E no dia não tinha nenhum. Pode variar? O espermograma ele é um exame muito importante. Essa é uma informação super comum. Ele varia ao longo do tempo, depende de uma série de fatores. Ele varia de quantidades baixas a contagem de 0. Ele pode variar dentro de um mesmo mês? Ele pode variar até dentro de dias diferentes.
Existem alguns trabalhos que o indivíduo coleta o espermograma na segunda até a sexta e os resultados são diferentes na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Entendi. Agora, a Michelle estava contando, então o seu marido ou tem pouco ou não tem, mas aí tem um tratamento para reverter isso? Existem tratamentos para tentar induzir a produção e, em últimos casos, como o Fernando ilustrou, a gente realiza um procedimento que é conhecido como microdissecção testicular e capta os espermatozoides em ambiente intratesticular. E quais são as principais causas da infertilidade masculina, doutor? Hoje, a principal causa disparado da infertilidade masculina é uma doença que acomete os testículos, conhecida como varicocele. São varizes escrotais, cuja teoria mais aceita é que elas elevam a temperatura dos testículos e diminuem a produção dos espermatozoides. E tem sintomas? Quer dizer, para o homem ficar atento e correr para o médico? O grande problema é que muitas vezes o indivíduo não sente nada. Ele vai descobri-la na fase que ele quer ser pai, entre 30, 35, 40 anos, alguns mais cedo, e mesmo uma doença que ele já tem desde a adolescência. Agora, doutor, no Brasil acontece do homem procurar urologista só quando a mulher não consegue engravidar? A maioria, muitos são levados à força pelas esposas. E aconteceu isso, Michelle? Muitos não vão às esposas. As esposas levam os pedidos dos exames para eles, mas eu acho que a gente vem num movimento bom, otimista e de esclarecimento. E tem que pensar que é uma questão de saúde também, exatamente, né? A gente vem melhorando nisso. Quer dizer, o Fernando foi procurar, acho que logo o médico, porque teve esse problema de saúde. No caso do Sérgio, o Sérgio disse que nunca foi procurar um tratamento, né? Mas você já foi ao urologista? Não. Depois de adulto? Depois de ter passado por Também tudo isso? não. Também não? Por que não foi? Como diz, relaxo, né? E a sua mulher não está insistindo? Porque eu imagino que vocês dois estão querendo muito ter filhos. Sim. E ela não está insistindo para você ir ao médico? Ela insiste, mas o homem é duro. Então hoje, já que você não foi ao médico, a gente trouxe eles até aqui. Porque acidente também é uma causa de infertilidade, né? Sim, no país e nas grandes cidades, no caso dele, de ter tido um trauma na infância, o que a gente vem observando é um aumento de trauma testicular em motoboys, crescendo absurdamente, levando a traumas testiculares e com comprometimento da fertilidade em diversos graus. E daí acontece isso, não trata da maneira correta e pode ter consequências. Ele, pelo que ele contou, será que existe a possibilidade de fazer um tratamento e da mulher engravidar? Sim, o trauma do Sérgio, ele é comum até, que é esse tipo de lesão genital por cães. Não é incomum em crianças. Precisa tomar cuidado com os filhinhos, com os menininhos aí, né? Assim, às vezes o menino tá peladinho, vem um cachorro. Eu já ouvi histórias mais... É um trauma comum até. Mas nesse trauma, algumas vezes a gente pode ter uma dificuldade de ejaculação dos espermatozoides e algumas vezes uma dificuldade de produção. Não necessariamente não vão existir espermatozoides. O que pode acontecer é que algumas vezes eles não são ejaculados. Quer dizer que ele pode ter esperança aí de fazer um tratamento, sim. de passar... Como não foi avaliado ainda, sem dúvida alguma. Você nunca fez nenhum exame? Não. E, doutor Renato, diferentemente da mulher, né, o homem, se ele não tiver um problema de saúde, se ele tiver uma vida saudável, se não tiver um acidente aí, ele pode continuar fértil aí até 80, 90 anos, né? A mulher não, né? A mulher tem idade para começar e terminar a fertilidade Exatamente. dela. Né? Eu acho que essa é uma das principais diferenças reprodutivas, né, entre os dois gêneros. E a mulher, a gente sabe que ela já nasce com um número determinado de óvulos, né? E eles ficam dentro de folículos que estão nos ovários. E a mulher, ao longo do tempo, ela vai perdendo óvulos, de forma que na menopausa, que por definição é a última menstruação na vida, ela tem menos do que 1000 óvulos e não consegue mais produzir os hormônios de uma forma adequada. Já o menino, não. O menino, ele nasce com os testículos e não nasce com os espermatozoides. Ele começa a produzir na puberdade, que é quando tem a elevação dos hormônios, né? E aí, ele realmente produz todos os dias e milhões, né? Então, quando a gente determina, né, que é um problema de produção de espermatozoides, enfim, antes de chegar na reprodução in vitro, existem outras alternativas, né? Quais são esses caminhos? A gente sempre classifica o casal, sempre o casal. Até porque quando a gente avalia a mulher, é fundamental saber se o sêmen está normal ou não, para indicar um tratamento mais adequado. Então, classicamente, existem 3 tipos de tratamento em reprodução humana. O coito programado, que seria a relação sexual programada, indicada para mulheres que não ovulam.
Então, eu induzo a ovulação para aquelas mulheres que, claro, não conseguem ovular espontaneamente, como no ovário policístico, por exemplo. Programado porque vai induzir com medicamento e vai marcar a hora, é isso? Exatamente, mais ou menos. programado. Mais ou menos isso. A gente orienta o casal, faz um controle ultrassonográfico para ver se os folículos estão crescendo nos ovários. Quando eles atingem um diâmetro adequado, a gente usa uma última injeção e a gente fala assim, ó, daqui mais ou menos 36 horas, 72 horas, vocês vão ter uma relação em casa. Que é mais ou menos o período em que vai ter a ovulação efetivamente. Quer dizer que é possível fazer essas tentativas de uma fecundação natural antes de chegar na in vitro, que aproveita. Aí Exatamente, a gente tem a inseminação e a FIV, que é a fertilização in vitro. Já a inseminação, como o próprio nome diz, você coleta o sêmen, melhora esse sêmen, então é indicado para casos de homens que têm uma alteração seminal leve, ou às vezes até moderada, e injeta esse sêmen dentro do útero, né? É a inseminação intrauterina, ou artificial, como a gente mais conhece. Já a fertilização in vitro é uma tecnologia bem diferente. Nós estimulamos os ovários com doses mais altas de medicação para captar esses óvulos. Então, antes da mulher ovular, nós coletamos os óvulos dentro do laboratório de reprodução humana, que você deve ter feito, e aí sim fertiliza esses óvulos com o sêmen, de preferência colhido fresco no dia. E olha, no próximo bloco vamos assistir a uma reportagem sobre um banco de sêmen. E aqui no estúdio vamos receber a psicóloga Ana Rosa Detilho, que é especializada em reprodução humana. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com o Murilo Flores e um papo pelas ruas. Nós estamos falando sobre infertilidade masculina. Você é casada? Ai, meu Deus, não vou falar sobre isso na televisão, minha mãe vai ouvir. Não vou. Você tem constrangimento sobre esse assunto? Eu não, muito. Você acha que é mais difícil para os homens admitir, por exemplo, uma infertilidade ou uma incapacidade de engravidar uma mulher? Ah, com certeza. Porque é um assunto bem constrangedor para qualquer homem falar sobre esse assunto, né? Ir a um médico, expor o que está acontecendo. Eu acho que ele se sentiria menos homem, sim. Bom, você disse que tem filho. Tem uma filha. Tem uma filha. Se você tivesse esse tipo de problema, como que você se sentiria ou quem você buscaria? Será que seriam os amigos ou um médico? Como você procuraria lidar com isso? Não, eu procuraria um médico. Primeiro um médico. Primeiro um médico. E como você lidaria com a sua esposa? Olha, não sei nem o que te dizer, porque é sempre o sonho da mulher engravidar, né? Ter um homem com esse tipo de problema, eu acho que a mulher tem que ter a cabeça muito no lugar. Doutor Conrado, os homens, em geral, ainda confundem muito a infertilidade com o desempenho sexual, é isso? Confundem muito. Isso é um grande problema e que os afasta quando precisa de uma ajuda na área da infertilidade. O que os homens precisam entender é que a virilidade está associada ao hormônio masculino, cuja célula que produz é totalmente diferente da célula que produz o espermatozoide. Então, o homem pode ter o hormônio masculino normal e não produzir adequadamente espermatozoide. E o contrário também. Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado para não confundir virilidade, potência sexual, libido, etc., que é a parte sexual com a parte fértil. Roberto, e o rapaz disse lá que é o sonho de toda mulher, mas é o sonho de muitos homens Foi isso que eu também, fiquei né? pensando também, Aqui, né? todo mundo querendo ser O que pai. você vê no seu consultório, doutor Renato? É um sonho do casal ou é sempre a mulher que leva Sem dúvida, sem dúvida. o marido? Eu acho que, classicamente, a gente aprende que a mulher sonha em casar, em ser mãe, mas o homem vai chegar o momento dele. Com certeza chega o momento. E agora a gente conta também com a Ana Rosa Detilho, psicóloga, especializada em reprodução humana. Obrigada mais uma vez por participar do Papo de Mãe, Ana Rosa. E a gente sabe, né, que participar fazer um tratamento, né, é muito desgastante para o casal. É um período difícil, de desgaste, que pode até acabar afetando aí o relacionamento, né? Sim. Precisa de um apoio mesmo, né, Ana Rosa? É importante um apoio psicológico também nessa fase, né? Sem dúvida nenhuma, né? O trabalho que nós buscamos realizar é exatamente o trabalho de unir esse casal na prática, de trazer os dois, o casal,
né, para a clínica, não só na questão do tratamento físico, mas também para poder falar sobre isso, para poder pensar sobre todas as questões que estão envolvidas, porque existe uma questão muito importante. A mulher, ela tem uma permissão social, psíquica e emocional de falar sobre os seus sentimentos. O homem não. Né? Então, na realidade, o que acontece é que o homem, ele não fala o que ele sente. Né? Ele não consegue expressar aquilo que ele está vivendo. Isso pode afastar o casal. Até o tratamento dar certo, muitas frustrações acontecem no meio do caminho, né, Michele? Acho que na hora que você faz uma fertilização e um mês depois você fica menstruada, como é que é esse sentimento, né? Não sei, acho que a mulher sofre de um jeito e o homem de outro, né? É verdade. É um sofrimento bem grande, né? Conforme vai passando o tempo, você vai fazendo outras tentativas, o sentimento vai mudando, você vai ficando um pouco mais com o pé no chão, né? Porque no começo você cria muita expectativa. Cria muita expectativa. No meu caso, na questão, assim, quando está na parte da estimulação dos ovários, essa parte é tranquila. Mas quando você já faz a transferência dos óvulos, dos embriões, naquela parte dos 15 dias, elas são mais, até você fazer o teste, né? É o período mais difícil que tem. Ana Rosa, porque você já fica naquela expectativa que vai dar certo na primeira vez, né? Então você cria toda aquela expectativa. E aí a frustração é muito grande e muitas vezes não vai dar certo na primeira vez, né? A maioria dos casais, eles acreditam que vai dar certo a primeira vez. Por isso que é muito importante o trabalho do psicólogo, que vai falar e vai pensar junto com o casal a respeito das realidades que são presentes dentro dos tratamentos de reprodução assistida. Porque é muito claro pensar, né? Eu sempre digo para os casais, aqui você compra algo que você não sabe se vai levar. Né? E isto não é algo que nós estamos acostumados a fazer. Né? Porque tem a relação com o dinheiro, tem a relação com o desejo, que é muito grande, é muito diferente de tudo o que foi passado para a gente do que é ter um filho e de como produzir um filho. E a terapia é com o casal, ou faz também só individualmente com a mulher? Então, geralmente as mulheres, elas são mais presentes, né, nos tratamentos psicológicos. Né? O homem, ele ainda tem uma resistência, apesar que nos últimos anos eu tenho notado uma acessibilidade maior dos homens, né, ao psicólogo e, inclusive, a frequentar a clínica de reprodução assistida. Mas é porque também nos tratamentos as mulheres acabam também recebendo injeções de hormônio, acaba mexendo também com o psicológico, mais ainda, né? A mulher pensa nas injeções que ela vai ter que tomar diariamente, no procedimento, muitas vezes, cirúrgico, né, a anestesia que ela vai passar e que, às vezes, o homem não passa. Acho que uma muito importante de focar aqui hoje é a impotência que o homem vive durante o tratamento em relação ao que está sendo feito no corpo da mulher. Ele não pode fazer nada, ele tem que ficar assistindo. Muitas vezes o que ele consegue fazer é dar a injeção, né? Mas a sensação é que aquilo é muito pouco. Eu ouço de muitos homens que eles gostariam de trocar de lugar com as mulheres para que eles pudessem dividir essa carga. Né, esse peso que é a questão física. Fernanda, a sua esposa não chegou a fazer nenhum tratamento, então? Não, ela chegou a fazer tratamento na tentativa de engravidar. Recebeu o espermatozoide. Ela retirou o óvulo, né? A gente tentou fazer a inseminação in vitro, né, vamos dizer assim, do espermatozoide, que foi retirado na cirurgia no óvulo dela. Fizeram uma fertilização. Fizeram uma Então fertilização. ela passou por essas injeções. Passou por várias vezes. É bem desgastante, né? Bem desgastante também. Como é que foi para você, assim, passar por isso junto com a sua esposa? Na hora das injeções, você tinha coragem de ir lá e aplicar a injeção? Como é que foi? Na verdade, não aplicar a injeção eu não tenho problema, mas ela que fazia mesmo, nela mesma. O difícil mesmo, eu acho que é a experiência negativa, quer dizer, os resultados negativos que vêm consecutivamente, né, 1, 2 ou 3 vezes que você acaba tentando fazer o tratamento. Quantas tentativas vocês fizeram? 7. 7 tentativas e daí vocês desistiram? Aí desistimos. Porque o sofrimento foi muito... Chega uma hora, mas acho que tem que ter essa consciência também, Ana Rosa, de chegar uma hora de parar, né? Sem dúvida Porque tem nenhuma. outras opções, o Pedro está aqui, né? Exatamente, eu acho que o casal sente, poder falar sobre isso com o psicólogo é muito importante,
porque é ajudar eles a pensar que talvez em algum momento eles terão que tomar alguma decisão. E você, como é que tá? A sua esposa está insistindo para você fazer o tratamento? Ela está querendo muito ter filho? Por enquanto, não, ela insiste, aqui eu sou... Quem quer mais, você ou ela? Quem que está querendo mais ter mais filho? ela. E a Michele está fazendo acompanhamento psicológico? Fiz uma época fiz, com a doutora Ana Rosa. Com a doutora Ana mesmo. Rosa. Quer dizer, e te ajudou? Muito. Muito. Ajudou a perceber o quê, assim? A perceber que além da vida que você tem do tratamento, você tem a outra vida também, né? Você tem vida, né? Você não pode parar, não né? pode você tem parar a sua de viver. Vida, né? Lógico que você está ali focada, querendo que tudo dê certo, mas você não pode parar com tudo, né? Agora, hoje em dia, doutor Renato, antes até a adoção é uma alternativa, decidir não ter filhos é outra, mas tem também a possibilidade de doação de esperma, né? Como é que funciona do espermatozoide, a doação do espermatozoide? Sem dúvida. Eu acho que eu vou falar da parte da mulher, acho que o Conrado com mais propriedade pode falar do espermatozoide. Hoje, mulheres que não têm capacidade de ter número e qualidade de óvulos, né, adequadas, elas podem partir para a doação de óvulos. Também tem a doação de óvulos. Doação de óvulos, mas a doação de espermatozoides talvez seja um pouco mais prática, um pouco mais acessível para todo mundo, porque existe banco de sêmen, né? E bancos de óvulos hoje são poucos e específicos das clínicas de reprodução humana. Então, acho que até o Conrado podia falar, né? Doutor Conrado, eu vou pedir um favor, antes até do senhor explicar, a gente vai assistir uma reportagem, claro. Aí vou pedir para o senhor comentar a reportagem, tá bom? Ótimo. A repórter Letícia Bragalha foi conhecer um banco de sêmen. Vamos assistir a reportagem. A procura por bancos de sêmen triplicou nos últimos 10 anos aqui no Brasil. Em locais como esse, acontecem a coleta e também o armazenamento dos espermatozoides de doadores anônimos ou de homens que vão se submeter a tratamentos contra o câncer, por exemplo, que podem causar a infertilidade ou também a vasectomia. A coleta acontece sempre em ambientes como esse. Olha só, essa salinha bastante descontraída com um sofá. Tem também uma televisão onde o doador pode assistir um filme e até revistas. Todo o material é coletado através da masturbação e o sêmen é colocado, olha só, num potinho como esse. Em seguida, esse material vai direto para o laboratório, onde é colocado por pelo menos 15 minutos em cima dessa chapa aquecida antes de ser analisado. Depois do exame feito em microscópio, os espermatozoides são colocados nestas palhetas. O material é então armazenado em tanques de nitrogênio líquido, onde ficam congelados a uma temperatura de quase 200 graus abaixo de zero, o suficiente para garantir a preservação por um longo período. A doação de sêmen é um ato de solidariedade que ajuda a realizar o sonho de casais inférteis e também de mulheres que não têm parceiros, mas querem ter filhos. Essa doação é sempre anônima e gratuita e deve ser feita por homens entre 18 e 45 anos. Como o processo seletivo desses doadores é bastante rígido, de cada 10 que se apresentam, apenas um é aprovado. A doutora Vera coordena esse banco de sêmen e vai explicar para a gente como é que funciona esse processo todo. Vera, como é que é feita essa seleção desses doadores? Como é que acontece? O que é preciso para que aconteça a coleta? Para ser um doador, primeiro ele precisa fazer alguns exames. Os exames incluem análise seminal. Para análise seminal é muito importante manter a abstinência sexual e de ejaculação de pelo menos 2 dias, o máximo de 7. Depois, os exames realizados são sorologia, cultura seminal, passa por uma triagem com médico urologista e exame de cariótipo. Depois que ele for aprovado em todos os exames, que ele começa as doações de sêmen. Existe carência de doadores? Sim, existe carência de doadores porque é um serviço pouco divulgado. A gente tenta divulgar através da mídia, através de diversos serviços, mas é pouco informado sobre a necessidade de doadores para utilizar para casais com problema de infertilidade. Mas dá para saber alguns dados médicos, por exemplo, peso, altura, se gostava de tocar violino? Como é que informação que essa pessoa que vem comprar o sêmen tem?
As características físicas do doador e as características emocionais, hobbies, profissão, são muito importantes passar principalmente para os casais que têm infertilidade, porque eles vão escolher um doador bem parecido com o marido infértil. E as mulheres solteiras e casais homossexuais que também utilizam sêmen de doador também querem saber as características físicas principais. E quanto custa uma amostra de sêmen? Pode variar de 1.500 a 2.500. Isso vai depender se a amostra é congelada, com preparo seminal, se é para fertilização in vitro, se é para inseminação intrauterina. Então, pode variar dessa forma. E no caso das pessoas que vêm aqui armazenar o sêmen, mas para uso próprio, quais são as informações importantes? É importante fazer o agendamento o quanto antes, porque muitos desses pacientes têm que fazer algum tratamento logo para poder curar o câncer, enfim. Então, fazer o agendamento quanto antes, fazer pelo menos 3 coletas, porque nem sempre numa primeira tentativa de inseminação se consegue uma gestação. Essas coletas são todas armazenadas no nome do paciente e podem ficar armazenadas por mais de 25, 30 anos. O laboratório cobra R$ 380 por amostra coletada. Para manter o material armazenado, o preço é de R$ 515 por semestre. Esse é um fato que ainda mantém grande parte da população afastada dos tratamentos, né? É o valor alto ainda, né, doutor Renato? As pessoas falam, o preço é muito alto e o acesso a esses serviços na rede pública ainda é muito restrito, né? Sem dúvida. Hoje, eu falo pelo Hospital das Clínicas, lá nós não temos um banco de sêmen nem um banco de óvulos ainda disponível. Público não tem. Mas quem quer fazer tratamento, tem na rede pública o tratamento de inseminação, de fertilização? Sim, Roberta. Existem alguns centros públicos que fazem, claro que existem critérios de entrada mesmo para o serviço, mas tem disponibilidade. Uhum. E ainda é muito caro mesmo, doutor? Quer dizer... Ainda é caro, esses custos diminuíram ao longo dos últimos anos, mas, por exemplo, nós assistimos uma reportagem sobre banco de sêmen, sobre doadores de sêmen, sobre a possibilidade de se congelar sêmen antes de um tratamento oncológico. E se você pegar um grande hospital oncológico em São Paulo, algum hospital municipal ou estadual grande, nós temos vários exemplos, os pacientes oncológicos no SUS conseguem o acesso ao tratamento oncológico, mas no SUS ainda não se tem a possibilidade de se preservar a fertilidade desse homem congelando. Então isso talvez seja uma etapa que no futuro próximo as políticas governamentais se atentem e como na reportagem foi dito, porque há pouca divulgação, há pouco estímulo. Mas quer dizer, o doador não recebe nada, mas quem precisa vai pagar porque tem todo um custo lá de manutenção, de congelamento. Cada tanque desse que nós vimos na reportagem, há manutenção de nitrogênio, há a manutenção do laboratório em si, mas a doação é uma atitude altruísta. Você doa para a possibilidade daqueles indivíduos que não produzem. E o tratamento todo acaba sendo caro porque tem muitos medicamentos, Exato. Tudo isso custa, né? Tá legal. Então, olha, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Você tem conhecimento sobre a infertilidade masculina? Um pouco. Você acha que é difícil para os homens lidar com esse tipo de assunto hoje em dia? Você acha que eles podem se sentir menos homens, assim? Acho porque eles sempre acham que o problema é da mulher, nunca é com eles, entendeu? Então, assim, acho que eles ficam meio frustrados quando eles descobrem que o problema é deles e não das mulheres. Se o seu marido, se o seu marido chegasse a descobrir isso, como você lidaria? Qual seria o seu conselho para ele? Como é que você ia lidar com esse assunto? Acho que tentar buscar tratamento, entendeu? E não ficar, assim, enfatizando demais isso. Se acontecer de não dar certo, de não ter, adota ou não tem. Não culpá-lo por conta disso, né? Você é casado ou não? Sou casado. Tem filhos? Tenho. Diz uma coisa, o que você sabe sobre a infertilidade masculina? Você acredita que para o homem é um assunto ainda muito difícil de lidar?
Eu acho que já foi um assunto difícil. Hoje em dia, acho que isso já não é mais tão importante. O importante é ter uma vida saudável. Acho que essa questão de preconceito, de tabu, vai estar caindo, já caiu muito. E acho que a tendência é cair cada vez mais. Né? Você, se tivesse, sob essa situação, se estivesse passando por esse tipo de problema, o que você faria? Procuraria um amigo, procuraria um médico, ou conversaria com a esposa? O que você acha que você faria primeiro? Primeiro conversaria com a minha esposa e depois ia procurar um médico. Nada de amigo, nada de conversinha de rua. Acho que isso só prejudica as pessoas, só alimenta cada vez mais a ignorância. Eu acho que tem que procurar um médico, um profissional habilitado. Acho que todas as questões que apresentam a realidade de ser diferente, de estar diferente, elas mobilizam questões muito relacionadas à autoestima. Então, um fator muito importante na dificuldade dos homens de procurar ajuda é exatamente ter um resultado negativo, porque isso vai fazer com que realmente a verdade se apresente a ele. A evolução da medicina, principalmente da reprodução humana, ela veio ao longo do tempo mostrar uma realidade, que é essa que a gente conhece hoje, que os fatores eles são por volta de 40% masculino e 40% feminino, e isso ao longo do tempo tem mudado muito essa realidade que era algo que era certo, principalmente para os homens. Então, eu acho que essa questão de dividir verdadeiramente, assim como a gente vem dividindo muitas coisas, facilita muito todo o processo de ter este filho, seja com o tratamento, seja através da adoção, seja o fato de o casal decidir também não ter filhos. E também aqui, a gente não está aqui para culpar ninguém. Até queria agradecer vocês por terem vindo para falar sobre isso, Porque às vezes outros homens estão sofrendo e eles não falam, Fernando? Você percebe que tem às vezes esse tabu mesmo entre os homens de falarem sobre o assunto? Com certeza. As pessoas têm medo, têm vergonha, não querem entrar no assunto. Olha, o Sérgio está falando que não quer ir no médico, mas aqui no programa de TV ele vem para falar, Sérgio, Com o tempo vai criando coragem. Você tem alguma pergunta para fazer para os doutores? A sua pergunta que é o preço, Então, mas acho que tem na rede pública, Pode procurar na rede pública. Além de ter na rede pública, os custos variam muito de acordo com a complexidade do tratamento. Às vezes o que você precisa fazer é uma coisa mais simples, Às vezes pode ser, uma solução Exatamente. simples. Agora, Michele, ficou identificado qual o problema do seu marido? Por que tem essa má qualidade do espermatozoide? Não ficou. Isso acontece até 30% das vezes. Porque a gente sabe que algumas doenças também afetam a fertilidade masculina, doutor? Sim, Quais são as doenças? Às vezes elas afetam numa fase que o indivíduo não está preocupado em ter filho. Às Na vezes adolescência, a infância, às vezes a mãe não lembra se ele teve cachumba, a mãe não sabe se ele teve algum trauma no testículo. Então, a cachumba, por exemplo, pode afetar a fertilidade masculina? Ou o acometimento pelo vírus da cachumba nos testículos pode, é uma causa frequente. Depois que ela acontece, depois da fase da puberdade, ela é muito pior. Então, a cachumba numa criança, ela é menos nociva do que depois na fase adolescente e mais velho. Mas, dentre outras causas, a gente tem o uso de anabolizantes, que é uma causa frequente, o uso de drogas com atividade recreativa, que vem crescendo muito. E às vezes pode não ter uma causa nenhuma também? Sim, até 30% das vezes a gente, apesar de toda a investigação, não descobre se ele tem varicocele, se ele está tomando, por exemplo, medicação para calvície, que é conhecida como uma medicação que você usa pro cabelo, ele não está usando droga, ele não está obeso, ele não fuma. Quer dizer, e você existem não consegue. outras doenças, a obesidade, A obesidade diabetes. É sim uma responsável. Diabetes também. Existem doenças que acometem todo o organismo, mas que estão relacionadas à fertilidade diretamente. A nova geração aqui sabe mexer melhor do que eu. Quer dizer, você não tem, por exemplo, na mulher, doutor Renato, você consegue estimular a ovulação, Mas no homem, acho que você não consegue aumentar a produção, Essa estimulação ela é mais difícil. É. Ela envolve medicamentos cuja certeza dos resultados é diferente de na mulher. Doutor Renato, no consultório tem muitas mulheres que vêm e que querem engravidar de maridos que fizeram vasectomia? Sem dúvida, sem dúvida. É muito comum hoje a gente ver o segundo casamento, até mesmo dos dois, e que querem um filho, uma filha, como um elo novo naquele relacionamento. Então,
Existem basicamente 2 técnicas, né, para superar essa dificuldade, quando essa dificuldade é apenas ela. Uma é a reversão, né, da vasectomia, e a outra seria fazer a fertilização in vitro com uma punção do epidídimo e aspirar esses espermatozoides ali próximo do testículo. Roberto, e agora a gente tem até uma dica de literatura infantil, né? De um livrinho para as crianças, não é isso? Sim. Então, Mária, eu vou receber a Kátia Pellman, que é autora do livro Irmãozinho num Vidrinho, e as esposas do Fernando e do Sérgio. Irmãozinho num vidrinho, olha, sugestivo para vocês que estão passando por tudo isso. A Kátia vai contar para a gente a história desse livro. As futuras mamães estão aqui. Você já é mamãe, né? Ó, peguei. Ai, coisa fofa. Eu não falei que a mamãe ia aparecer? Olha lá, mamãe. E a Kátia falou um pouquinho com a gente sobre o livro e eu fiquei assim super curiosa para ler o livro. É um tema bem atual, mas não é só isso, né? Não é só isso da criança ficar sabendo como ela foi concebida, saber da história dela. Tem muito mais no livro, né, Kátia? Então, obrigada pelo convite. Eu estou aqui entre os especialistas, mas a primeira coisa que eu queria falar é que eu não estou no universo médico, eu estou no universo da literatura infantil. Então, é um livro para crianças, só que eu queria tratar desse assunto. Há muito tempo eu tinha vontade de que esse assunto fosse tratado de uma maneira gostosa, que é um assunto que pode ser falado, que não tem problema, para diminuir um pouco o estigma, mas não é um livro didático, não é um livro de dicas, é um livro de literatura. E foi publicado pela editora Zit. E ele conta a história da Ju, que é uma menina que foi adotada e que, quando ela menos espera, aparece aí um irmãozinho no vidrinho para complicar um pouco a vida dela. Ó, quem sabe aparece um irmãozinho no vidrinho pro Pedro. E a Ju é Juliana, né? A Ju é Juliana. Da minha filha. Ah, lindo nome. Quer mostrar para ele, brincar? E conta pra gente, assim, porque você acha que hoje existe uma geração aí, né? Embora o acesso ainda seja mais restrito, né? A gente falou aqui de valores e tal, mas existe toda uma geração de crianças que foram geradas mesmo num vidrinho, né? São milhões de crianças no mundo, né? Parece que centenas de milhares no Brasil, e a grande maioria não tem a menor ideia que foi gerada no vidrinho. Quer dizer, não é um assunto que as pessoas acham que precisa ser dito para os filhos. E realmente não precisa. Mas por que não? Não tem problema nenhum também quando você conta para uma criança sobre de onde vêm os bebês, como é que as crianças foram feitas. Se for o caso, falar para elas que elas também vieram de algum método de reprodução assistida. Ela foi tão desejada que o papai é uma realidade nova, né, Ana Rosa? É muito interessante isso, porque muitos pais perguntam e tem uma grande questão de como que eles vão contar para os filhos, qual é o melhor momento e principalmente de que forma. Né? Se existem livros, se tem algum tipo de material que possa ajudá-los a contar para os filhos. Né? Eu sempre coloco, já há algum tempo atrás, eu falo, olha, logo a gente vai ter literatura infantil sobre isso. Legal. Né? Olha, sem dúvida, se alguém quiser contar sobre isso, vai ajudar. Mas também é um livro para qualquer criança. Sim. O principal objetivo não é ajudar a contar uma história sobre reprodução assistida. O principal objetivo é despertar o prazer da leitura. Obrigada, Kátia, parabéns pelo seu livro. Agora a gente vai conversar aqui com as esposas. Está aqui a Régia, mãe do Pedro, né, Régia? Boa tarde. Como é que foi essa sua gestação até chegar no Pedro? Olha, uma vez eu lembro que um dos médicos dos tratamentos que eu passei, uma das vezes que foi negativa, ele chegou, eu cheguei na mesa e falei, não dá mais, não consigo. Eu vou partir para adoção. Que era o que a gente já pensava inicialmente, né? Não tenho por que passar por tudo isso. Lógico. E ele me falou, olha, não deixa de ser uma gestação da mesma forma. Ela é dolorida tanto quanto. E às vezes é mais longa. E é verdade, porque aí você fica realmente dependendo de alguém. É que você não tem ideia de quanto tempo vai ser essa gestação. A gente já fez vários programas lindos sobre adoção. Mas quando chega, acho que é uma felicidade que você não mensura. É delícia, né? E traz uma alegria para casa, para a família. E vocês querem um irmãozinho para ele, né, Fernando? Meu irmão ou irmã, tanto faz. Né? Fala, você quer falar? Fala. Ai, que beijo! Você vai mandar beijo? Manda beijo, Kátia. Ai, que delícia! Ai, que delícia! E é bom, ó, você já está se desenvolvendo aí com vários braços, né? Um para carregar a criança, outro para carregar o microfone. Né?
Tá legal. Obrigada, então a gente vai viu? conversar agora com a esposa do Sérgio. Apresenta a sua esposa pra gente, Sérgio. Daiana. Daiana, vocês estão casados há quanto tempo? 4 anos. 4. E você quer aproveitar que os médicos, já que ele não vai até o médico, os médicos já quer aproveita, Daiana, pergunta para ele. Então, eu queria saber até quantos anos o homem pode estar procurando sobre a inseminação para poder utilizar o próprio esperma dele. Em teoria, a fertilidade do homem, ela se mantém até 45, 50 anos de idade. Hoje a gente percebe que a partir dos 50, 55 anos de idade, essa fertilidade pode cair. Mas até os 45, 50, essa fertilidade se mantém a mesma ao longo de todos esses anos, porque a produção é contínua. Você está com quantos anos, Sérgio? A Eu gente vai ter que 42 anos de idade. Então já está precisando. Tá na hora, né? E a esposa, Tá na hora. Eu tenho 27. 27, ela é novinha, ela ainda está em tempo, né, de esperar. Mas é quando a gente fala assim, dá para esperar, mas na hora que a gente quer ser mãe, a gente não quer esperar, a gente quer para ontem. Quer pra ontem, principalmente quando eu trabalho com criança. Então a vontade de ser mãe é muito grande. E junto com criança, aquela vontade aumenta. Para mim a decisão ainda é até o final do ano ele tem que tomar uma iniciativa. Antes da gente casar, ele abriu o jogo que não podia ter filho. Eu aceitei, mas um filho eu quero. Independente se sai da minha barriga ou não, eu quero. O desejo de ser mãe é muito grande. O que eu quero perguntar para vocês? Se o esperma dele não conseguir gerar o filho e eu tiver que ir para um banco de sêmen, os homens ficam, mas o filho vai ser seu, mas o meu não vai ser. É dos dois, não, acaba o homem tendo mas eu entendo isso que ela na tá cabeça. falando. Eu poderia também, mesmo eu podendo utilizar o meu óvulo, mas eu posso também pegar em doação esse óvulo para não cair na cara. Então não vai ser nem meu e nem dele, vai ser aí vai transformar nós. Que coisa, Ela quer gerar. Eu acho que o que você falou, você quer compartilhar o mesmo, se colocar, né, um pouco de empatia, né? Sem dúvida, esse tratamento existe. Eu acho que o mais viável seria realmente transferir um embrião. A doação de congelado. embrião. Mas, Ana Rosa, acaba acontecendo então do marido ficar com ciúme do sêmen do doador? Sim. É isso, em outras palavras. Tanto que na clínica onde eu atuo, nenhum casal vai para um tratamento com qualquer célula doada se ele não passar pelo psicólogo. Exatamente para que essas questões sejam abordadas e cuidadas. Você toparia, Sérgio, que ela engravidasse de um sêmen de doador anônimo? Toparia, sim. Agora tá gravado. Mas só vê mais assim. Mas é os preços, né? E é muito comum que a hora que mesmo com um doador, que a hora que a esposa engravida, é como se o casal colocasse um tijolo naquilo. E você começa a ser pai, a barriga começa a crescer, o pai... Muitos fantasmas deixam de existir quando se Exatamente. concretiza a gravidez. É seu filho. É que nem eu via falar o doutor, que pelo SUS é mais demorado, é mais certo do que uma clínica particular. Ele tem as portas abertas em algumas instituições de ensino. Eu posso falar pelo Hospital das Clínicas, na USP. As portas são abertas, mas você tem razão. Há uma fila, essa fila é muito séria, muito respeitada. E o tempo para o tratamento pode ser um pouco mais longo, sim. E, Michele, nesses tratamentos todos que você fez, você já chegou a fazer uma inseminação com um sêmen de doador anônimo, né? Todas as 3 tentativas foram com sêmen de doador. Foram porque o seu marido não produz, né? Não tem nenhum. E isso ficou bem resolvido entre vocês dois? Então, de início, na primeira tentativa, ele aceitou mais rápido do que eu. Eu demorei um pouco para aceitar essa condição, né? Mas hoje eu aceito, né? E o importante é ficar grávida, engravidar, né? Então eu vou passar uma última rodada. Fernanda, você quer deixar alguma dica para algum homem que esteja passando por isso, né? Que tem essa situação, ou que hoje esteja fazendo um tratamento de câncer, com medo de não ter um filho no futuro? Ou que esteja na fila de adoção. Sim, que não deixe de tentar. Acho que vale a pena. Legal, obrigada, parabéns e boa sorte aí com o Obrigado. irmãozinho do Pedro, né, que virá. Logo, logo. E o Sérgio? Sérgio, agora você resolveu ir no médico? Vamos resolver sim. Vamos resolver ou já resolveu? Já resolveu aí. Vai. Vamos procurar o melhor e o mais rápido também. Então legal, tá, e um dia o filho virá também, né? Aí vocês vão ter que avisar pra gente, hein? Sim. Olha aqui, que bonitinho. E você, Michele?
Quer deixar algum recado? Para as pessoas que estão tentando, que não desistam, né? Porque uma hora consegue. E o doutor Renato tem algum site para divulgar, doutor Renato? Sim, eu trabalho numa clínica de reprodução humana que chama Vida Bem-vinda, www.vidabemvinda.com.br. Lá tem uma série de informações, perguntas e respostas, e quem tiver, mesmo assim, dúvidas, pode mandar dúvida pelo contato@vidabemvinda.com.br. Nós temos um programa que chama Filantropia Vida Bem-vinda, que é aberto em alguns períodos do ano, e que a gente atende realmente de graça toda a parte da clínica. Claro, a parte dos medicamentos e o que se refere ao laboratório de reprodução humana, a paciente acaba arcando com isso, mas os honorários médicos, todos os ultrassons e os atendimentos feitos são de graça. Kátia, e o livro Irmãozinho num Vidrinho já está em todas as livrarias, né? Tem algum site para divulgar? Nas melhores livrarias, e podem procurar informações também no site da ziteditora.com.br. Obrigada, viu? Parabéns pelo lançamento do livro. E o doutor Conrado tem algum site também para divulgar? Eu quero deixar o site do Banco de Sêmen, que eu sou responsável técnico, que é labmedicinamasculina.com.br, e deixar os parabéns pelo esse assunto e por um tema que falta tanta informação, e a quantidade de informação que a gente conseguiu deixar no ar hoje para casais que têm carência de informação, e isso é o papel do cidadão, é informar e quebrar barreiras, quebrar obstáculos para que o acesso seja mais fácil. Legal, obrigada. E Ana Rosa, quem quiser entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo através do site da clínica que eu atuo, que é o www.fertivitro.com.br. Lá tem alguns artigos também que eu escrevo sobre os vários temas na reprodução assistida, e dá para entrar em contato comigo também. Tá legal. Lá tem esse projeto social também? Lá tem o Opportunity, é um projeto social que atende com um custo inferior. Né? Vocês podem procurar, depois a gente passa. Né? Eu acho que vale a pena não desistir, né? E deixar um recado para os casais, né? Que se permitam pensar e falar, porque há recursos, há saídas, né? E o filho pode chegar por vários caminhos. A reprodução assistida pode ajudar, por que não? Legal, obrigada mesmo por terem vindo. Boa sorte para todos vocês que estão aí nessa expectativa, tá bom? No próximo programa, a nossa conversa vai ser uma conversa muito difícil. Vai ser sobre violência. Mães que tiveram seus filhos assassinados, como lidar com a dor e lutar por justiça. E saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima, aqui na TV Brasil. Até! Obrigada, gente. O programa foi ótimo. Muito obrigada.